Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Physicast, um podcast produzido pelos alunos do terceiro ano do Colégio Sati. Angel Rocha, Oiê! Caroline Martins, eu mesma, Laura Martinhago, Oi, gente. Gabriela Bonotto Oiê! e Cauã Nunes. Daí, Então, apertem os cintos, porque nesse podcast vamos falar de física moderna e seus ramos na física quântica, e também dos movimentos no espaço-tempo. Com isso, abrimos mais um programa com um questionamento. Angel, você acha que a viagem temporal é possível ou está somente na ficção? Bom, para a gente afirmar isso, é necessário ter uma base de estudantes físicos para ter qualquer conclusão sobre isso. Mas tudo começou com Isaac Newton, e a visão dele é importantíssima nesse assunto. Quando Newton escreveu como os objetos eles se movem sob a influência de forças, o tempo ele fazia parte da sua descrição matemática da realidade, já que todo movimento ele requer uma ação de tempo para que faça sentido. E ele viu o tempo como absoluto e inflexível, ou seja, ele não era relativo e ele descrevia como existente totalmente fora do espaço, independente de todos os processos que ocorrem no espaço. Então, o tempo era uma coisa e espaço era outra. E você, Gabi, o que tem para dizer sobre isso? Então, Carol, essa visão de Newton acaba sendo a que a maioria das pessoas tem sobre o tempo. Para elas, o tempo é como uma linha, fluindo numa taxa constante. Isso, exatamente. Ele via como se houvesse um relógio cósmico imaginário, marcando segundos, horas e anos, independentemente da nossa sensação da passagem do tempo. Então, Newton dizia que a gente não tem uma influência sobre como o tempo flui e a gente não pode acelerar ou desacelerar o tempo. a gente acha que a gente sabe do tempo, mas realmente ninguém sabe, né? Exatamente. E tipo assim, teoria da relatividade restrita, de Einstein. Apesar dele concordar com Newton em muitas coisas, em questão do tempo, cara, ele discordou. Tipo assim, em 1905 ele lançou a teoria da relatividade restrita, com 2 postulados. O primeiro postulado era que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas não acelerados, em inércia. O segundo postulado é que a velocidade da luz é sempre constante em inércia. E o que acontece? Para Einstein, o tempo é relativo, sabe? E para o Newton, o tempo era absoluto. Ele não mudava. Ou seja, é possível passá-lo mais rápido ou devagar, em questão do tempo é relativo. Isso se chama a dilatação do tempo. Ou seja, o tempo para um que está parado passa mais rápido para que o outro está numa nave em uma velocidade tipo próximo da velocidade da luz, por exemplo, ou quase isso. E existe o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos se constitui da seguinte forma: existe o gêmeo A e o gêmeo B. O gêmeo A vai para uma viagem espacial a um planeta a 8 anos-luz de distância da Terra. Ou seja, se ele viajasse numa velocidade da luz a esse planeta, ele chegaria lá em 8 anos. Os dois têm o seu relógio ajustados e o gêmeo A parte para sua viagem. Só que numa velocidade 0,5 c, ou seja, metade da velocidade da luz. C é a medida de luz, velocidade da luz do vácuo. Ou seja, só que, no entanto, como o tempo para o gêmeo A vai passar mais devagar, por conta da contração do tempo, que é um cálculo muito famoso feito por Einstein, ele chegaria nesse planeta em 7 anos-luz. Mas para o irmão que está na Terra, vão ter se passado 8 anos-luz. Só que ele não vai sentir diferença nisso, o irmão A. No entanto, como ele vai viajar numa velocidade que é metade da velocidade da luz, ele vai chegar nesse planeta em 14 anos. E depois vai voltar, demorando mais 14 anos. Quando ele chegar na Terra, o gêmeo A que estava na viagem vai ter se passado para ele e para ele 28 anos de viagem. No entanto, para o gêmeo B que estava na Terra, vão ter se passado 32 anos de viagem. Ou seja, o gêmeo B vai estar mais velho que o gêmeo A que estava em viagem. Contudo, a gente chega naquela famosa fórmula de Einstein, que é E igual a mc ao quadrado. Mas o que é isso, né?
O E é a energia, M, massa e C é a velocidade da luz. Ou seja, para gerar uma velocidade precisa de energia. E quanto mais energia, a mais velocidade. É igual se tu chutar uma bola. Quanto mais força, mais a bola vai voar, né, ou correr na quadra. E enquanto mais velocidade, ela gera mais massa, ela fica mais pesada. Então, perto da velocidade da luz, um corpo fica mais pesado, faltando energia. E disso ela precisa ser transformada em massa, ou vice-versa. Depois de toda essa explicação sobre a teoria da relatividade de Einstein, há algo ainda não citado, que é a unificação entre o tempo e as 3 dimensões espaciais, formando assim o espaço-tempo, algo muito importante nas teorias de Einstein, fazendo assim o tempo como uma 4ª dimensão. Mas se as 3 dimensões são altura, largura e comprimento, como que seria uma 4ª dimensão? Então, a gente nunca vai saber. Parafraseando o Carl Sagan, um físico americano, que eu recomendo pesquisar o nome dele no YouTube, da mesma maneira que um quadrado não consegue compreender o conceito de comprimento até se tornar um cubo, nunca poderemos compreender a magnitude de uma nova dimensão, até pararmos de sermos tridimensionais. Apesar disso, percebemos a necessidade desse novo plano em nosso cotidiano. Por exemplo, se eu marcar com, por exemplo, a Angel de se encontrar numa mesa específica, numa lanchonete específica, eu dei todas as especificações de espaço, as coordenadas x, y, z. Porém, nós não nos encontramos, porque eu fui lá às 7 da manhã e ela foi lá às 11 da noite. Estávamos no mesmo lugar, mas a coordenada do tempo mudou tudo. O grande Stephen Hawking, ele tinha feito uma festa para viajantes no tempo em no final de 1900. Ele fez, só que não convidou ninguém. O convite dele só foi feito em 2006. Então, não aconteceu nada nessa linha do tempo, mas em próximas linhas do tempo podem ter acontecido, mas isso é outro assunto para outro podcast. Então, voltando ao assunto, pelo motivo de a gente não ter como analisar nem apontar a direção dessa nova dimensão, consideramos ela ligada completamente com o espaço, ou seja, qualquer mudança que a gente fizer no espaço vai mudar o tempo. Voltando a falar de espaço-tempo, Laura, vou começar com uma breve explicação. Para Einstein, ele imaginou o espaço-tempo como um tecido que nos rodeia, que é deformado pela presença de corpos celestes massivos, como estrelas e planetas. Então, vamos dizer assim, é um manto, o espaço-tempo. Se tu colocar um planeta muito pesado, ele vai fazer uma curvatura, exatamente. No entanto, isso depende muito da sua densidade. É claro que da massa também. Então, se for um planeta ou uma estrela menor, só que com uma massa muito grande, ela vai fazer uma curvatura muito maior. É igual dar o exemplo de, numa piscina, colocar uma bola de isopor grande, com uma certa massa, e uma bola de gude pequena, com a mesma massa da bola de isopor. A bola de isopor, ela vai sobrevoar na água, vamos dizer assim. Já a bola de gude vai afundar. Por quê? Por conta da densidade. É a mesma coisa no espaço-tempo. O que quer dizer? Quanto maior a curvatura no espaço-tempo, o tempo passa mais devagar, naquele planeta, por exemplo. Ou seja, se Mercúrio tem uma massa muito parecida com a da Terra, e Mercúrio ser muito menor, o tempo lá vai passar muito mais devagar do que na Terra. Esse é o que Einstein quis dizer. O conceito de gravidade de Newton dizia que os corpos de maiores massas, eles atraem e são atraídos por corpos de menores massas no espaço. E com isso, mudando a forma, vamos assim dizer, do espaço. Então, já que, como já foi dito anteriormente, né, o espaço e o tempo, eles são uma coisa só. Um objeto com uma massa muito grande, ele poderia produzir uma aceleração muito grande a um objeto. Ou seja, uma possível dilatação no tempo. Com isso, nós chegamos aos buracos negros. Até hoje, eles são considerados uma incógnita da física moderna.
Eles são uma região do espaço que tem muita força gravitacional. Um fato curioso é que a gente não consegue ver um buraco negro. Isso porque a densidade da matéria é tão grande que nem a luz escapa desse campo gravitacional. Ou seja, o buraco negro é um túnel no final da luz. Desculpa, pode continuar. Os buracos negros têm muita concentração de massa, que faz com que a atração gravitacional também seja muito grande. Então, se a questão importante para um buraco negro é a massa, por que o nosso Sol, algo muito massivo, não se tornou um ainda? O Sol não se tornou um buraco negro porque a massa e o tamanho dele são insignificantes perto de outros astros. Para se ter um buraco negro, a gente precisa de uma coisa muito importante, a densidade. Pela estrela ser de plasma, esse fator, a densidade, é pequeno, representado pelo raio gravitacional. Esse define a atração de um buraco negro por meio do volume e da massa do objeto. Um exemplo mais fantasioso que mostra esse processo é uma cena do primeiro filme da franquia Meu Malvado Favorito, em que o protagonista Drew encolhe a Lua para roubá-la. Se a animação fosse mais realista, a massa da Lua encolheria num espaço tão pequeno que começaria a estudar tudo, virando um mini buraco negro. Isso daria um final bem mais inesperado para o filme. Um exemplo, uma utilização da dilatação do espaço-tempo causada por buracos negros pode ser visto no filme Interestelar, que, por exemplo, os viajantes, eles descem num planeta com muito perto de um buraco negro, e lá o tempo passa muito devagar, e em 2 minutos lá, eles voltam para a nave e já tenham se passado 23 anos. Esse é o poder, vamos dizer assim, de um buraco negro. Nossa, então com toda essa discussão sobre o assunto, a pergunta retorna, né? É possível a viagem no tempo? Olha, na minha opinião, é possível. Só que a gente não tem a tecnologia pra fazer isso. A gente não tem a tecnologia pra chegar num buraco negro ou alguma coisa assim. Um buraco negro, ele tá a muitos anos-luz de distância. E até agora a gente não conseguiu produzir nenhuma nave, nem uma velocidade muito perto da velocidade da luz, que consiga chegar até perto de um buraco negro, sabe? Demoraria muito tempo e precisaria de muito combustível. Muito combustível impossível para caber numa nave. Então, com a nossa tecnologia de hoje não dá. A gente precisa chegar lá rápido, vamos dizer assim, entre aspas, questão de meses, talvez anos, e ficar um certo tempo para voltar também. E também precisa de astronautas que realmente arriscariam seu tempo aqui na Terra para isso, né? Eles chegariam e, imagina, seus filhos, sua esposa teriam envelhecido muitos anos. Mas isso também não é o maior problema. A maior é a falta de tecnologia, né? O que eu acho engraçado é que um dos principais problemas que a gente tem para alcançar a viagem no tempo é o tempo. Então, uma frase que eu ouvia antes era que se a viagem no tempo existir em algum momento, ela já existe. Porque esse negócio de viagem no tempo é meio estranho, coisa assim. E eu acho... Eu acho que é mais ou menos isso. A gente não tem muito o que a gente discutir, não tem uma coisa definitiva que a gente pode botar. Exatamente, gente. Depois dessa conversa, esperamos que vocês tenham gostado e absorvido muitas informações importantes acerca desse assunto tão curioso e intrigante. A conversa estava ótima, mas precisa acabar. Até o próximo episódio. Obrigada!